salmo que nós lemos é de Asaf. Asaf, ele escreveu alguns salmos, se eu não me engano, do 73 até o 84, ou do 77 até o 84. Asaf, ele teve o privilégio de vivenciar os dois reinos, de Davi e também de Salomão. Asaf, ele, junto ao rei Davi, ele tinha mais dois companheiros. O nome de um se chamava Emá e o nome de outro se chamava Jedutum. Eram três pessoas que o rei confiava e eles tinham a responsabilidade de conduzir a adoração, o louvor, no momento que a arca era transportada. Nessa noite eu quero trazer uma reflexão para nós sobre a vida de Asaf. Asaf, ele foi um homem que teve uma vida consagrada, uma vida separada, uma vida ungida, uma vida modelar, ou seja, é típica de ser copiada, e assim foi através de seus filhos. Tudo que Asaf fazia, os filhos deram prosseguimento. E a grande questão nessa noite que eu gostaria de trazer para os irmãos é a seguinte reflexão: como entender uma pessoa tão consagrada, tão dedicada, tão ungida, tão alegre nos cânticos, na responsabilidade, ela vir passar por um drama, por uma crise espiritual, emocional e quem sabe até relacional. O texto que lemos, ele mostra para nós a realidade de alguém que não estava bem. Ele estava com a sua alma extremamente angustiada. E aí eu gostaria de destacar, antes de prosseguir, que Asaf, como alguém digno de ser copiado, ele tinha algumas características para que fosse deixado um legado. A primeira, era um homem temente a Deus. O rei Davi entendia isso. E mais tarde, quando o templo ele é feito através de Salomão, Asaf participou da primeira turma para a consagração do templo. Ele era um homem que usava as suas ferramentas, ou seja, os dons espirituais para o louvor e glória de Deus. E é bom destacar isso aqui, porque Deus dá a ferramenta a cada um de nós. Agora, Deus não dá a mesma ferramenta, porque seria muito homogêneo. Tem coisas que eu sei fazer que você não sabe. Tem coisas que você não sabe, mas eu sei. Tem coisas que nem eu sei e você não sabe, mas o outro sabe. Isso traz um equilíbrio no reino. Já tivemos a oportunidade de falar aqui que os nossos filhos, Francine, Natan e Renan, não podem nem brigar. Por quê? O Renan toca e canta, mas o Natan, ele canta, mas mexe com a parte de som, entende melhor de música. A Francine é mais voltada para palestra, canta também. É cada um no seu quadrado. Agora, qual é o segredo disso? Na medida que você entende que Deus te deu uma ferramenta, não enterre, a use para a glória de Deus. Já foi dito aqui
A Francine por um tempo parou de cantar, porque falaram que ela gritava. Mordeu a isca, enterrou a ferramenta. Aí depois ela caiu em si e falou: não, eu vou me recobrar. Deus te deu uma ferramenta, e essa ferramenta que Ele te deu é para a edificação do reino dEle, e você não pode engavetar essa ferramenta. Asaf entendia isso, e era destacado no uso dela. Como se não bastasse, Asaf, ele era um poeta, além de músico, um poeta. Ele compunha música, ele compunha hinos, ele compunha salmos. Asaf, ele ensinava a comunidade israelita a adentrar na presença de Deus com cânticos. E quando o tabernáculo foi criado para a adoração de Deus, não tinha essa questão de adoração através da música. Essa questão de adoração através da música não veio com Moisés, veio com Davi e com esse grupo de cantores. Tanto que Davi, quando manda pegar a arca na casa de Obed-edom, ele já manda pegar a arca já com a visão correta. Não é mais um carro de boi, bota nos ombros. Qual o ensinamento que a gente tem? Arca simboliza a presença de Deus, e presença de Deus não é conduzida de qualquer maneira. Presença de Deus não é conduzida de qualquer maneira. E Davi se retratou: não vai levar no carro de boi, vai levar no ombro, com reverência, e bota os cantores na frente. Asaf, ele tinha filhos, aquilo que ele aprendeu de Deus, ele reproduziu nos seus filhos. Eu destaquei aqui também um ponto muito interessante, né? Asaf, Emã e Jetutum, que eram os três camaradas que ficavam bem unidos, eles não brigavam, exerciam o louvor, não tinha ciúme, não tinha briga, mas tinha propósito. E quando o pessoal do louvor está unido com propósito, não é para tocar, não é para aparecer, mas é para louvar e bendizer a Deus, faz toda a diferença. E a grande questão nessa noite é pensar assim: por que um homem tão consagrado, tão ungido, tão modelar, ele entra numa crise espiritual, uma crise emocional, ou uma crise relacional? Nós vimos aqui no texto que lemos, no Salmo 77, ele, entendendo que estava com a sua alma angustiada, e pela intimidade que ele tinha com Deus, o que ele fez? Eu vou clamar a Deus. Eu não estou bem. Se eu não estou bem, tem esse negócio de ficar indo dormir não, tomar um remedinho aqui e ali, eu vou clamar o Deus que tudo pode. Mas é paradoxal, porque quando ele reconhece que ele não está bem, ele vai clamar a Deus, ele eleva a alma, ele tem certeza que Deus ouve o seu clamor. No verso 2 ele diz que na angústia ele busca o Senhor, a mão dele se estende de noite, não cessava, mas a alma dele se recusava a ser consolada. A grande questão é como entender uma pessoa tão aplicada no reino e de repente ela entra numa crise dessa. Eu queria destacar aqui alguns pontos aqui e dizer: é possível. Aconteceu com Asaf, pode acontecer com o pastor, pode acontecer com você. Pensa bem, quantas pessoas hoje não estão mais no nosso meio? Quando eu falo no nosso meio, não estou falando propriamente aqui na igreja, mas pessoas que caminharam no Evangelho, pessoas que foram instrumentos de Deus no Evangelho, mas foram pegos por alguma crise e não conseguiram se reconstituir. Não vou muito distante. Quantas pessoas que não suportam o peso da dor,
tu pensa na angústia e acha que tem o direito de tirar a sua própria vida. Então, a primeira parte que eu queria destacar com vocês, por que isso acontece? Por que isso está sujeito a acontecer na nossa vida? Por quê? Primeira coisa, primeira advertência. A Bíblia fala para nós, Paulo escrevendo a carta aos Coríntios, no capítulo 10, 1 de Coríntios capítulo 10, a seguinte recomendação: aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. 1 de Coríntios capítulo 10, 12. Hoje estamos bem, e amanhã? Desejaremos estar bem também. Mas se formos pegos por alguma situação, como é que fica? Paulo adverte: você que pensa estar em pé, abre o teu olho para que você não caia. Então, o primeiro ponto para a gente manter uma vida cristã ativa e saber enfrentar as dificuldades, as reveses que a vida apresenta, é manter a vigilância. Porque na falta de vigilância, a obra de Deus vai parar na nossa vida. Na falta de vigilância, a gente vai entrar num funil, a gente vai entrar só voltado para a resolução da minha dor, do meu problema, e a obra vai parar. Eu quero dizer para vocês e para mim o seguinte: a obra de Deus que começou em nós, ela não pode parar, porque é uma obra santa. E diz uma música assim: ninguém detém, porque a obra é santa. E Deus me elegeu, te elegeu, para que essa obra seja multiplicada. A vida cristã, ela tem que ser vivida dia a dia, para alcançar a excelência. Na medida que a gente vive uma vida cristã dia a dia, a gente vai alcançando excelência e ascendência, a gente vai crescendo. Por quê? A gente não nasceu de novo? E quem nasce de novo, nasce andando, nasce falando, requer o quê? Cuidado dos pais, cuidado dos vovôs, cuidado das titias, né? É cuidado. Mas na medida que você entende que a vida cristã, ela tem que ser desenvolvida dia a dia, você vai ficar atento com uma coisa: lixo não se acumula no coração, joga-se fora. Lixo não se acumula no coração, joga-se fora. Porque lixo, com licença da palavra, fede. Lixo atrai vetores. Lixo vai apodrecer a nossa alma. Nesse momento aqui, Asaf estava com a alma com lixo. E vamos pontuar isso daqui a pouco. Mas por quê? Faltou vigilância. Quando nós sabemos quem nós somos, quando nós sabemos a quem servimos, quando nós sabemos aonde estamos, quando nós sabemos qual a nossa importância no meio e para onde vamos, a gente não deixa a nossa mente nos vencer. Não deixa as sugestões falarem mais fortes do que a nossa fé. Fé não é para ser sentida, fé é para ser crida. Fé não está alojada no coração, fé está alojada no espírito. Grava isso: fé não está alojada no coração, está alojada no espírito. Agora, quando o espírito ele está reinando, está dominando, ele domina o coração, ele domina as emoções. E o coração ele tem que estar subjugado para fazer o que a fé determina. Você não precisa sentir para fazer, só tem que obedecer. Então, para que nós não caiamos nessa vida cristã como gangorra, hoje eu estou embaixo, amanhã eu estou em cima. Hoje eu estou embaixo, eu
estou em cima. Seja vigilante, dia a dia, e entenda que Deus tem um compromisso com você. Colocou ferramenta nas suas mãos para que você possa multiplicar e abençoar outras pessoas. Segundo, além da falta de vigilância, nós não podemos perder o foco. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 12, verso 2: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Irmãos, uma pessoa que foi consagrada, ungida, separada, para ter uma vida exemplar, modelar, ela tem que olhar firmemente para Cristo. Em nenhum momento a Bíblia nos deixou enganado que nós não teríamos aflição. Neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Evangelho de João, capítulo 16, verso 33. Perder o foco. Por que nós não podemos perder o foco? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque nós somos uma carta viva e lida pelos homens. A sua família sabe que você confessa a Cristo. Os seus vizinhos sabem que você confessa a Cristo. Os irmãos, os colegas do trabalho sabem que você confessa a Cristo. Além de estar vigilante para que o desânimo, lembra do desânimo? Aquele amigo que você vai mandar embora, lembra? Você vai sair daqui e vai falar assim: ei, você foi descoberto. E nem falei nada com o pastor. Você foi descoberto. Vai sair da minha vida hoje, desânimo. Você não vai mais me dominar, porque eu estou agora de olho, estou atento, vigilante. Aí você não vai perder o foco. Mas que foco? Ser uma carta viva, lida pelos homens. Todo mundo está olhando para a gente. Pode até não dar crédito, mas fala um palavrão. Conta uma piada pornográfica. O cara vai rir e depois vai falar assim: tu não é crente? Ele vai falar isso. As pessoas nos observam o tempo todo. Então, além da vigilância, a gente não pode perder o foco. E essa passagem que nós somos uma carta viva e lida pelos homens é 2 Coríntios 3, verso 2. Agora, não para por aí. Terceiro ponto. Além da vigilância, além de não perder o foco, é fazer a leitura errada do tempo. Um dos problemas que Asaf teve foi fazer a leitura errada do tempo. Ele estava angustiado, porque na mente dele rememorava que o Deus que fazia grandes coisas lá atrás, parece que tinha cessado de fazer as coisas hoje. Isso trouxe angústia, trouxe enfermidade na alma dele, e a alma dele se recusava a ser consolada. Quando nós fazemos a leitura errada do tempo, isso é perigoso. E a Bíblia nos adverte, falando em Eclesiastes capítulo 3, há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. E Asaf, no Salmo 77, ele fala: lembrava-me de Deus e me perturbava, queixava-me e meu espírito desfalecia. Verso 5, considerava os dias da antiguidade e os anos dos tempos passados. Os dias de ontem eram melhor do que hoje. Quem nunca viveu isso? Acho que todos nós já vivemos situações tão boas lá atrás. Aí daqui a pouco parece que o negócio inclina, parece que entorta. Irmão, inclinando ou entortando, Deus não mudou. A aliança que Ele tem conosco não mudou.
Agora, cabe a nós fazermos a leitura correta do momento. Tem momento que nós estamos sendo provados, amassados. Jeremias 18, desce a casa do olheiro. Ele quebra o vaso, mas não joga um caco fora. Mas ele faz do vaso um vaso novo. E quando você entende isso, não entende o que está passando, não entende, mas você entende uma coisa: Deus tem uma aliança comigo. O Senhor colocou ferramenta nas minhas mãos, que o mundo não entende, mas a tua igreja entende. Eu não estou entendendo nada, mas uma coisa eu te digo: eu vou exercitar na igreja para me fortalecer, ao invés de ir para casa ficar chorando. Grava isso. Ao invés de ir para casa ficar chorando por uma situação que você não entende, vem para a igreja e exercita as ferramentas que Ele já te deu. Se é ferramenta da oração, vem ore. Se é ferramenta do abraço, do consolo, vem faça. Se é ferramenta da instrumentalidade, vem faça. Mas não vai para casa se esconder chorando, se queixando, fazendo a leitura errada do tempo. Deus não muda, o tempo muda, as situações mudam, mas Deus não muda. Mas sabe qual é o legal aqui, na vida de Asaf? É possível cada um de nós viver um momento desse. Mas sabe qual é o legal? Ele não dura muito tempo. Não dura muito tempo, porque você sabe o chamado. Você sabe que tem pessoas que esperam por você. E todo o crédito que foi dado a mim e a você, como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, alguém consagrado, alguém separado, alguém capacitado para fazer boas obras para Deus, não é uma situação contrária que vai jogar tudo isso por terra, porque nós temos que entender que nós sabemos quem nós temos crido. Nós sabemos quem nós temos crido. E é bom ressaltar, às vezes a gente espera a mudança por fora, não vem, mas Deus começa a mudança por dentro. A gente quer a mudança por fora, e às vezes até de uma forma saudável, porque a gente quer que as pessoas reconheçam que o nosso Deus é um Deus que faz coisas grandes, mas a vida está em frangalhos. E Asaf, com todo esse questionamento, ele chega no verso 10 e fala assim: e eu disse, não foi Deus que falou para ele, não foi o pastor, não foi nenhum amiguinho dele lá, o Jetutum e Emã, e ele fez a leitura agora correta, estava fazendo a leitura errada. Ele fez a leitura correta. E eu disse: isto é enfermidade minha. Isto é enfermidade minha. Sabe o que a gente aprende nisso? Quando a nossa alma está meia assim, perturbada, e a gente entende que está fora da vontade de Deus, existem quatro coisas que tem que ocorrer. Primeiro, confissão. Ele está confessando aqui: isto é enfermidade minha. Quando a gente faz a leitura que a gente está errado, que Deus não mudou, a confissão é acompanhada do arrependimento. Agora, note bem, a confissão e o arrependimento, você não tem que estar em êxtase, ou seja, aquela comoção, não. Porque o Espírito, ele fala por convencimento, ele nos convence, e na medida que a gente analisa que o Espírito está falando, a gente se dá por convencido, que quando o Espírito fala, a luz entra, e quando a luz entra, as trevas aparecem, ou seja, são sinalizadas. E aí a gente vê o tanto quanto a gente está mal.
E Asaf fala assim: não estou bem, eu estou com a minha alma angustiada, a culpa não é de Deus, a culpa é minha, isso é enfermidade minha. E seguindo a trajetória, confissão, arrependimento, aí vem a graça, que é o quebrantamento, porque você entende que Deus aceitou a confissão do seu pecado, que Deus aceitou a tua fala de arrependimento, e gera gratidão e quebrantamento. As coisas não mudam por fora, mas começam a mudar por dentro. As coisas não mudam por fora, aí começa a mudar por dentro. Foi literalmente o que aconteceu na vida de Asaf. Aí ele fala: isto é enfermidade minha, e logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Não é que ele estava reclamando? Ele estava reclamando sobre isso, traçando um paralelo humano, talvez não entendendo como Deus age, fazendo a leitura errada. Cá para nós, quantas vezes também não fizemos a leitura errada? Quantas vezes não permitimos que aquela frase chegasse ao nosso coração assim: por que Deus permitiu? Porque Deus permitiu. Essa criança de 9 anos foi morta por um menino de 12 anos. Uma mãe que, frações de segundo, não sei o tempo, mas foi comprar pipoca e deixou a filha ali. E essa criança foi arrastada, filmada, sendo conduzida por um menino de 12 anos. E esse menino matou uma criança de 9 anos e autista. Talvez a grande pergunta seja esta: porque Deus permitiu? E essa pergunta não vai encontrar resposta. Aí vem a angústia na alma, aí vem a revolta, aí vem toda a frigidez espiritual. Asaf teve a oportunidade de acordar em tempo. Que seja esse o alerta nesta noite. Não nos permitamos que a frieza, a comodidade, a angústia na alma, os questionamentos sem resposta possam paralisar o chamado que Deus tem na nossa vida. Quando a gente não entender uma coisa, fala para Deus mesmo: não estou entendendo nada, mas da tua presença eu não abro mão, porque tu és o meu socorro e tu és a minha esperança, e tudo que eu questionar a partir daí é enfermidade minha. Asaf, ele não prolongou a angústia, porque ele acordou em tempo. Pensa bem, quantas pessoas prolongaram a angústia e não acordaram em tempo, estão fora da igreja, estão fora. Que esta palavra, ela cai no nosso coração, no sentido de: sim, é possível sermos separados, sermos ungidos, temos várias ferramentas, vários dons na obra de Deus, e sermos acometidos lá na frente com angústia profunda. Mas existe saída. Qual? Ser vigilante. Existe saída, não perder o foco. Existe saída, não fazer a leitura errada, mas reconhecer: se as coisas espiritualmente não estão bem, a culpa não é de Deus, a culpa é minha. E através da confissão, através do arrependimento e através do quebrantamento e a mudança de comportamento, de dentro para fora, aí as coisas começam a mudar.